Estar preso no trânsito, atrasado, enquanto a buzina do carro à frente ecoa incessantemente, pode facilmente transformar o dia de qualquer pessoa em uma bola de estresse. Para alguns, é o fim da paciência. Para outros, uma chance de respirar fundo e encontrar calma no meio do caos. Mas o que faz algumas pessoas conseguirem enxergar algo positivo até nas situações mais difíceis? Essa habilidade tem nome: otimismo. E ao longo da história, diferentes pensadores exploraram maneiras de lidar com os altos e baixos da vida. Mas de onde vem essa ideia de olhar para o lado bom das coisas? Quem começou essa onda de "vai dar tudo certo"? Para responder a essas perguntas, vamos voltar no tempo e conhecer as lições poderosas de três gigantes da filosofia. Chegamos ao século XVII, e aqui está Gottfried Wilhelm Leibniz, o cara que basicamente queria criar um guia para entender a vida, o universo e tudo mais. O que você precisa saber sobre ele? Primeiro, Leibniz não era só um filósofo qualquer. Ele era tipo aquele gênio que você conhece e pensa: esse cara não para nunca? Matemática, física, política, teologia, linguística, o homem metia o bedelho em tudo. Mas calma, a história dele começa lá em 1646, em Leipzig, Alemanha. Leibniz era aquele aluno que nem precisava de professor. Com 12 anos, ele já estava lendo Aristóteles como quem lê o manual do micro-ondas. E sabe o mais maluco? Ele não só lia, mas também questionava. Era tipo: ok, Aristóteles, mas acho que dá para melhorar esse argumento aí. Com 15 anos, ele entrou na universidade e começou a estudar direito. Mas, como a gente sabe, não parou por aí. Ele queria entender tudo: como o mundo funciona, como as pessoas pensam e até como Deus planejou o universo. Se você odeia matemática, pode culpar Leibniz. Ele foi um dos inventores do cálculo. Sim, ele e Newton tiveram uma briga épica para decidir quem chegou lá primeiro. Ninguém sabe ao certo, mas a versão do Leibniz é muito mais fácil de usar. Mas ele não parou só na matemática. Leibniz queria criar uma linguagem universal que unisse filosofia, lógica e ciência. A ideia era: se a gente pudesse traduzir tudo para símbolos, seria possível resolver qualquer problema. Tipo um Google gigante. Mas no século XVII. Agora vamos ao conceito mais famoso dele. Vivemos no melhor dos mundos possíveis. O que ele quis dizer com isso? Bom, segundo Leibniz, Deus é perfeito. Então, quando ele criou o universo, ele fez a melhor combinação possível de tudo. Tipo quando você escolhe os melhores ingredientes para fazer uma receita perfeita. Claro, isso não significa que o mundo é perfeito. Leibniz sabia que tragédias acontecem. Mas ele dizia: esses problemas existem porque são o preço de algo maior e mais equilibrado. Sem eles, o todo não funcionaria. Nem todo mundo comprou essa ideia. O escritor francês Voltaire, por exemplo, achava que Leibniz estava viajando. Ele escreveu um livro chamado Cândido, onde satiriza o otimismo do filósofo. Na história, o personagem principal passa por desgraça atrás de desgraça, mas continua repetindo: esse é o melhor dos mundos possíveis. Mas apesar da zoação, o legado de Leibniz ficou. Ele foi um dos primeiros a sugerir que mesmo o caos tem um propósito maior, algo que a ciência e a filosofia continuam debatendo até hoje. No fim, Leibniz era isso: um engenheiro de ideias. Ele queria entender tudo, conectar tudo e garantir que, no final das contas, a gente pudesse olhar para o universo e pensar: ok, isso faz sentido. Talvez ele não tenha conseguido resolver tudo, mas convenhamos, ele deu uns passos bem impressionantes nessa direção. Viajamos agora para a Roma Antiga, uns 2000 anos atrás. Uma cidade cheia de glória, drama e, claro, intrigas. No meio de tudo isso temos nosso amigo Sêneca, filósofo, escritor e, acredite ou não, coach de vida do imperador mais surtado de todos. Nero, o imperador maluco que botou fogo em Roma, ou quase isso. A real é que ele tentou ensinar Nero a ser menos surtado, mas sabemos que não deu certo. Sêneca nasceu por volta do ano 4 a.C., em uma família rica e influente. Ele teve acesso às melhores escolas e foi logo mandado para Roma para estudar. Mas, olha, a vida dele não foi um mar de rosas, não. Desde cedo ele lidou com problemas de saúde e até com exílios forçados por intrigas políticas. Apesar disso, ele não se deixou abater. Ele mergulhou nos ensinamentos estoicos, uma filosofia que prega controle emocional, aceitação do destino e a busca por virtudes acima de tudo. Agora, aqui vem o ponto contraditório. Sêneca pregava simplicidade, mas vivia cercado de riqueza. Ele dizia: não é errado ter riqueza,
desde que você não seja escravo dela. Meio conveniente, né? Mas, na real, ele usava isso para mostrar que não importa o que você tenha, o segredo é saber viver com o que vier. Para ele, felicidade não dependia de coisas externas, mas do que você fazia com seus pensamentos. Ele dizia coisas como: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tipo, perdeu sua toga favorita? Aceita e segue em frente. Levaram seu cavalo? Foca no que você pode controlar. Arranja outro cavalo ou vai a pé. Agora vamos falar do trabalho mais desafiador de Sêneca: ser o mentor de Nero. Sério, imagina ser o conselheiro de um imperador adolescente, cheio de poder e zero noção. No começo, até que deu certo. Sêneca conseguiu manter Nero no eixo por um tempo, promovendo políticas justas e evitando escândalos maiores. Mas, com o tempo, Nero começou a surtar de vez. Sêneca tentou de tudo: calma, lógica, exemplos estoicos. Mas o poder subiu tanto à cabeça de Nero que ele acabou desconfiando até do próprio mentor. Resultado? Sêneca foi acusado de conspirar contra o imperador. E aí vem a parte mais marcante da história de Sêneca. Quando Nero o mandou tirar a própria vida, ele reagiu do jeito mais estoico possível. Sem drama, sem desespero, só aceitação. Ele escolheu morrer como viveu, com serenidade. Durante o processo, ele continuou filosofando, deixando uma última lição de como encarar a vida e a morte com dignidade. Basicamente, ele transformou o momento mais tenso da vida em uma lição de resiliência. O que ficou de Sêneca? Suas ideias atravessaram séculos. Ele ensinou que, embora a vida seja cheia de altos e baixos, a gente sempre pode controlar como reagimos. É sobre encontrar a calma no caos, abraçar o inevitável e buscar o que realmente importa: nossas virtudes. Nunca pensou em Sêneca como um coach de vida? Pois é, ele foi um dos primeiros a ensinar que, no fim, o que importa não é o que acontece, mas como você lida com isso. Então, da próxima vez que algo der errado, respira fundo e pergunta: o que Sêneca faria? Agora vamos voltar para a Alemanha, porém desta vez no século XIX, onde encontramos Friedrich Nietzsche, o filósofo mais punk da história. O filósofo que disse: Deus está morto. Calma, ele não estava comemorando. Deus está morto. Na verdade, ele estava te dando um tapa na cara filosófico e dizendo: acorda, você é o único responsável pela sua vida. Nietzsche nasceu em 1844. Filho de um pastor. Cresceu ouvindo histórias bíblicas e aprendendo sobre fé. Só que, conforme foi crescendo, ele começou a pensar: será que dá para viver sem depender dessas crenças? E foi aí que a rebeldia começou. Aos 14 anos, ele já devorava obras de pensadores como Sócrates e Heráclito. Ele não queria só respostas, ele queria questionar as perguntas. Nietzsche não teve uma vida fácil. Ele era brilhante, mas também extremamente solitário. Lidava com dores crônicas, enxaquecas terríveis e crises de saúde que o perseguiam a vida inteira. Só que, em vez de se entregar, ele transformava tudo isso em filosofia. Ele dizia: a vida é sofrimento, mas é no sofrimento que encontramos força. Essa ideia é a base daquela frase que você já ouviu por aí: o que não te mata, te fortalece. Nietzsche acreditava que a vida era puro caos, sem propósito intrínseco. Mas, em vez de desanimar, ele dizia: cabe a você dar sentido à sua vida. Ele chamava isso de amor fati, ou seja, amar o seu destino, com tudo de bom e ruim que ele traz. Para Nietzsche, o segredo era encarar os desafios como parte do crescimento. Ele via a vida como uma montanha russa, cheia de altos e baixos, mas sempre valendo a pena. E aí vem uma das ideias mais famosas dele: o Übermensch, ou super-homem. Não é o cara de capa vermelha que voa, mas uma metáfora poderosa. O super-homem é aquele que supera os próprios limites, que cria novos valores e se reinventa. Nietzsche acreditava que a gente não deve se conformar com o que é esperado. Ele dizia: seja o arquiteto da sua vida. Destrua o que não serve e construa algo novo. Infelizmente, a saúde mental de Nietzsche começou a piorar. Ele passou os últimos anos da vida isolado, longe do mundo que tanto quis transformar. Mas mesmo assim, suas ideias continuaram ecoando por gerações. Ele transformava todo esse sofrimento em filosofia. Ele dizia: a vida é caos, mas você pode dar sentido a ela criando seus próprios valores. No fim, Nietzsche nos deixa uma lição poderosa. A vida pode ser dura, mas é justamente nos momentos mais difíceis que a gente descobre do que é feito.
Não é sobre fugir do caos, mas abraçar e transformar ele em força. Então, da próxima vez que você enfrentar um problema gigante, lembra das palavras de Nietzsche: levanta e anda, porque o caos não é o fim. É só o começo de algo que você ainda vai construir. No fim das contas, Leibniz, Sêneca e Nietzsche nos mostram que o otimismo é muito mais do que apenas pensar positivo. É uma ferramenta para navegar os altos e baixos da vida, cada um à sua maneira. Com Leibniz, aprendemos a buscar a lógica no caos, acreditando que mesmo as adversidades fazem parte de um equilíbrio maior. Com Sêneca, descobrimos que aceitar o inevitável com calma e foco nos nossos valores internos é a chave para a serenidade. E com Nietzsche, entendemos que os desafios podem ser catalisadores de transformação, nos empurrando para nos tornarmos versões mais fortes de nós mesmos. Sabe quando algo totalmente fora do seu controle acontece, como um plano cancelado de última hora? Canalize o Sêneca interior e diga a si mesmo: isso eu não posso mudar, mas posso decidir como reagir. Ou quando aquele projeto no trabalho parece impossível de resolver. Lembre-se do Leibniz: pode não ser perfeito, mas talvez exista uma solução que faça sentido no meio desse caos. Comece por algum ponto e o resto vai se ajustar. E quando parecer que as dificuldades estão acumulando sem fim, como quando você sente que o peso das responsabilidades está grande demais, lembre-se de Nietzsche: isso é só parte do meu crescimento. Quando eu passar por isso, serei mais forte. Apesar das diferenças, o que une esses três gênios é a capacidade de transformar momentos difíceis em aprendizado e ação. Eles nos ensinam que não importa se a vida é uma equação complicada, um destino incerto ou uma montanha-russa de caos. Sempre há uma maneira de crescer e seguir em frente. Essas ideias podem parecer simples, mas aplicá-las no dia a dia é um desafio. Por isso, apenas comece com pequenos passos. Escolha uma situação específica que está te incomodando e reflita sobre qual dessas abordagens pode te ajudar. Muitas vezes o segredo não está em mudar o mundo, mas em mudar como você enxerga o mundo.